frustrado com as piadinhas, virando chacota ali entre os familiares, aquelas piadinhas de passivo-agressivo, e acabar desistindo ali de criar o seu conteúdo. Quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube ou para o Instagram, mostrar para o YouTube, olha só, YouTube, são essas pessoas aqui que eu quero atrair, são essas pessoas aqui que eu quero que você traga para o meu canal. E aí você vai acabar bagunçando todo o algoritmo e vai atrasar ainda mais a entrega dos seus vídeos e principalmente o crescimento do seu canal. Por quê? Porque você imagina. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês podem perceber, estamos aí num cenário diferente, né? Hoje eu vim aqui na praia, que tem perto de casa, uma quadra de casa. E eu já havia dito isso no início dos vídeos aqui, né, do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Inclusive, desafio 100 vídeos gravados em 100 dias, dia 9 de abril de 2025, e hoje é o dia... Ih, rapaz, acho que hoje é o dia 13 ou 14, ou 12. Me perdi. Eu sempre tô com uma colinha ali no computador, né? Que facilita muito, pra não esquecer pelo menos essa primeira introdução aqui. Mas eu acho que hoje é o dia 12 ou 13. E como eu disse, né? Desde o início aqui do desafio de 100 vídeos, eu já havia colocado que ia fazer em algum momento essa mudança de roteiro, né, essa mudança de cenário, na verdade, onde eu iria vir aqui pra praia, gravar aqui na praia. E por que isso? Bom, porque já é algo que eu queria há muito tempo. Eu não sei se a câmera tá boa aqui. Deixa eu tentar deixar um pouquinho mais pra cima. Deixar assim, né? Talvez ela fique melhor. Mas então, eu não, já era algo que eu queria há muito tempo. Só que ainda existia essa trava, entende? Ainda existia esse medo do julgamento, né? Do que as pessoas que estão em volta vão pensar. E como, não sei se vai dar pra ver, vou virar um pouquinho a câmera. Tem gente ali atrás, né? Tem pessoas ali. Só que elas não estão nem aí pra você. Elas não se importam com o que você está fazendo desde que não esteja... Vou passar aqui pela água agora. Desde que não esteja afetando diretamente elas. Entende? Desde que não seja algo direto para elas, não esteja fazendo algum mal, invadindo a privacidade delas, né, para ser mais exato. Então elas não estão, talvez o áudio fique ruim agora porque tá ventando, né? E eu não tenho um microfone ainda, decidi não comprar microfone ainda, mas só tô abrindo esse parênteses aqui sobre o áudio porque talvez por estar ventando pode ser que fique ruim mesmo. Mas eu não me importo, porque nesse primeiro momento é apenas para ter essa mudança de cenário e fazer com que eu destrave, né? Ainda mais essa questão aqui de gravar o conteúdo, de fazer os vídeos aqui para vocês. Mas não é sobre isso, apesar de também ter um pouco a ver com o assunto que eu quero falar hoje. O que eu quero falar aqui hoje com você é para você não contar para ninguém que você criou o canal no YouTube. Não conte para os seus amigos, não conte para os seus parentes, não conte para as pessoas mais próximas. Talvez ali, se você é casado, conte para sua esposa, se você ou então para o seu marido, namorado, namorada, mas pare por aí, entende? Por quê? Porque o cancelamento começa em casa. As pessoas, elas vão começar a te julgar na sua própria casa, entre os seus amigos. Inclusive tem uma frase que eu havia anotado sobre isso, que ela traz justamente esse ponto. O cancelamento ele vai começar primeiro na sua casa. Você nunca vai ser uma autoridade entre os seus. E o que isso quer dizer? Que as pessoas que estão ali à sua volta, as pessoas que você cresceu, os seus amigos, familiares, eles nunca vão te ver, de fato, como uma autoridade no assunto, entende? Em algum momento, quando você começar a gerar muito resultado, e a gente vai chegar nessa fase, pode ser que essa visão deles, né, esse olhar sobre você comece a mudar. Mas não é regra, entende? Isso pode vir a acontecer. Só que até isso acontecer, pode ser que você seja muito mais desestimulado do que estimulado por eles. Então, por esse motivo, não conte a ninguém que você está criando conteúdo. Não conte a ninguém que você vai fazer um canal no YouTube. Isso vai fazer você acabar virando piadinha entre eles. Sabe aquelas piadinhas de passivo-agressivo? De olha só, virou blogueirinho. Olha só, agora tá querendo ganhar dinheiro com a internet. Eu trabalho com internet, vivo disso há mais de 7 anos. E no começo, eu lembro justamente esse ponto. De que, assim, eu nunca fui de criar conteúdo diretamente, né? Eu crio anúncios, faço campanhas. Mas desde o início, por eu estar ali sempre trabalhando no computador, eu me lembro das pessoas virem bater na porta ali. Eu morava numa kitnetzinha. Então eles vinham, batiam na porta e me pediam qualquer coisa em qualquer horário do dia, como se eu não estivesse trabalhando, sabe?
E no início, quando você não tá expressando resultado, não tem de fato resultado daquilo, as pessoas não vão te levar tanto a sério. E o que vai acabar acontecendo é que eles vão olhar para aquilo dali e vão achar perda de tempo. E muitas vezes pode até não ser por mal, sabe? Às vezes pode ser simplesmente porque eles querem o seu bem e vê que aquilo dali não tá dando resultado e tentam te tirar daquilo dali. Puxa, você não vai arrumar um emprego de verdade ou algo nesse sentido. E isso vai te desestimular da mesma forma. Então, até você começar a gerar de fato resultado e mostrar que aquilo dali é um trabalho para você, você vai percorrer um longo caminho a ponto de nem chegar até mesmo a ter resultado, porque esse caminho pode acabar te frustrando demais e fazer você desistir. Então, o primeiro ponto é esse, que quando você, se você for compartilhar com os seus amigos, conhecidos, que você cria conteúdo, pode acabar acontecendo de você ficar frustrado com as piadinhas, virando chacota ali entre os familiares, aquelas piadinhas de passivo-agressivo, e acabar desistindo ali de criar o seu conteúdo. Só que, no meu ponto de vista, isso nem é o principal, apesar de psicologicamente ser o principal. Só que existe um outro ponto que vai acabar afetando diretamente o seu resultado. E isso me lembra no início, quando eu comecei. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu vi vários vídeos sobre esse assunto, tanto aqui no Brasil quanto de é, canais fora do Brasil também, de canais gringos, onde todos eles abordavam esse tema. Por que você não deve contar para ninguém que você está criando um canal no YouTube? Isso me lembrou de 2018, 2019 ali, até 2020 o pessoal ainda falava muito sobre isso. Que na época ainda era apenas sobre o Instagram, né? Então eles abordavam muito esse tema, que você não deve contar para as pessoas que você está começando a criar conteúdo ali no Instagram. E eles falavam, cria um Instagram novo, faça um Instagram diferente. E isso me fez refletir e pensar que em 2018 eu fiz justamente isso. Em 2018 eu criei um Instagram novo, onde eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo sobre comportamentos e hábitos. Então eu leio muito já há alguns anos, e eu fui vendo que o que mais me chamava, mais me trazia, né, esse interesse, mais me despertava interesse, era justamente hábitos e comportamentos. Então eu fui pendendo para esse lado na leitura. E aí eu comecei a compartilhar isso também no Instagram. Criei um Instagram e comecei a compartilhar isso lá. Só que eu não avisei ninguém que eu estava fazendo isso. Não avisei ninguém que eu estava criando conteúdo. Mas aos poucos as pessoas foram vendo e começando a seguir. Só que isso foi assim, depois de um ano e meio fazendo isso, entende? Só que nesse ponto eu já estava tendo resultado. Mas aí que entra a questão. E se eu tivesse feito isso, de compartilhar com eles um link, compartilhar o Instagram, ou então agora no YouTube, compartilhar um link do YouTube, o que acontece? As pessoas que iam começar a me seguir, sejam eles ali familiares, amigos, alguém próximo, não iriam me seguir pelo conteúdo em si, entende? Não iriam me seguir por ter interesse naquele conteúdo, mas iriam começar a seguir apenas porque é uma pessoa conhecida. E aí que está o segundo erro, que é justamente você atrair um público errado para o seu canal, atrair um público errado para o seu perfil. Então, quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube ou para o Instagram, mostrar para o YouTube, olha só, YouTube, são essas pessoas aqui que eu quero atrair, são essas pessoas aqui que eu quero que você traga para o meu canal. E aí você vai acabar bagunçando todo o algoritmo e vai atrasar ainda mais a entrega dos seus vídeos e principalmente o crescimento do seu canal. Por quê? Porque você imagina, seus amigos e familiares, eles podem te gerar algumas visualizações, podem te gerar ali alguns inscritos. Só que o tempo de retenção dessas pessoas vai ser muito baixo, porque elas não estão ali, de fato, pelo interesse no conteúdo, estão ali para tentar te ajudar. Então vai passar 2, 3, talvez 5 vídeos e elas já nem assistam mais. Então entra nesse ponto também. Ela vai perder o interesse, a retenção vai ser baixa e o algoritmo vai falar, opa, eu acho que os vídeos que essa pessoa está fazendo não são vídeos tão bons. E aí ele vai diminuir ainda mais a sua entrega, vai tentar encontrar pessoas diferentes, isso vai acabar atrasando o seu resultado. Então esse é o ponto principal, entende? Tanto psicológico quanto estratégico, não é uma boa escolha você contar para as pessoas para elas se inscreverem ou participarem ali do seu canal.
seu perfil. Isso não serve só para quem está criando conteúdo. Serve para a pessoa física, no caso. Mas serve principalmente para a empresa também. Porque a empresa já tem um produto. A empresa já tem algo a ser vendido. E aí entra um ponto importante que quando você vai lá, cria um Instagram, cria um YouTube, uma página no Facebook mesmo, falando do lado empresarial, para tentar vender algo, você fala para as pessoas, olha, vai lá, curte lá, se inscreve na minha página, compartilha lá. O que você está dizendo é, estou atraindo qualquer público, qualquer pessoa, não importa o que aquela pessoa está precisando, ou se o meu produto vai ser bom para ela. Você está apenas tentando atrair números. E você não precisa de números, você precisa de clientes como empresa, né? Então entra nesse ponto bem importante também. Então o que eu fiz, e o que você deve fazer, é justamente não comentar sobre isso, para não atrair esses dois públicos principais aí para o teu canal ou para o teu perfil em si. Você precisa começar sozinho, começa quieto, sem ter esse compartilhamento, sem ter esses holofotes virados para você. Principalmente sentir, né? Porque é muito psicológico. Às vezes você nem tem esses holofotes voltados de fato para você. Mas você sente que os tem porque você comentou com as pessoas. E aí, de repente, alguém foi ali e fez uma piadinha. E aí você sente, puxa, eles estão me zoando, eu acho que o que eu estou fazendo é errado. Mas apenas continue. Faça quieto até dar resultado e você vai ver como isso vai progredir no longo do tempo. E aí entra uma outra história que eu gostaria de compartilhar, que foi justamente tá ligado a esse ponto de que você nunca vai ser uma autoridade entre os seus. E existem, puxa vida, dezenas aí de histórias relacionadas a isso que podem ser contadas, né? Mas eu lembro, certo dia, eu e minha esposa, nós fomos num evento do Wendel Carvalho, e aí ele no evento, ele fala que, puxa, ele estuda muito, né, sobre desenvolvimento pessoal, ele tá sempre progredindo ali, se preparando cada vez mais, e ele vai estudar com o Tony Robbins, já foi algumas vezes para lá para estudar com ele. Então tudo que o Tony Robbins sabe, assim, né, no entendimento que ele conseguiu absorver, o Wendel também sabe, de certa forma. Obviamente que não é na mesma proporção, né? São coisas diferentes, você entende de forma diferente, aprende de forma diferente, então tem ali um certo nível, mas a base de conhecimento acaba sendo a mesma, porque ele foi algumas vezes para aprender com ele. E aí o que ele fez, ele foi começando a inserir o filho dele nesse campo também de desenvolvimento, mercado digital, desenvolver pessoas. Só que o filho dele não aderiu tanto quando ele falava. E aí ele teve essa sacada, ele entendeu, falou, puxa, ele não me vê ainda como uma autoridade, porque e tá tudo bem, ele faz parte da minha rotina, ele me vê como pai. Então o que eu preciso fazer é levar ele até o Tony Robbins para ele entender que isso que eu estou falando de uma outra pessoa, de uma pessoa que ele veja como autoridade. E foi isso que ele fez, ele precisou pegar o filho dele, levar para os Estados Unidos, levar lá para um evento do Tony Robbins, para participar do evento do Tony Robbins e também ver. E aí o filho dele entendeu. Tudo isso que ele estava passando foram as mesmas coisas que o Tony Robbins passou. Só que foi uma pessoa diferente que estava passando. Então, por isso que eu reforço. Muitas vezes compartilhar simplesmente esperando que as pessoas vão entender não vai ajudar, não vai adiantar. E principalmente elas podem não ver o que você está fazendo com os mesmos olhos, entende? E acabar dando uma opinião diferente, uma crítica diferente, que elas não estão fazendo o que você está se propondo a fazer, então elas não podem te dar essas críticas, te dar essas sugestões. Por isso não compartilhe. Então comece a criar o seu conteúdo, comece a gravar os seus vídeos, faça um canal até com nome diferente, se for o caso, se você quiser, não tem problema. Apenas comece a fazer isso, entende? E isso vai te ajudar muito a... Tem um gaviãozinho ali. Olha só do lado de lá. Olha, ele saiu voando. Que isso vai te ajudar muito a não ter esse primeiro medo, entende? Não ter esse bloqueio inicial sobre o que as pessoas vão dizer. Porque na internet, a maioria das pessoas, você vai ver, no início, elas mais te incentivam do que te criticam. Esse de te criticam me lembra o meme, né? Mas na internet, quando as pessoas não te conhecem, é mais assim, elas mais vão te elogiar, mais vão te tentar colocar pra cima do que te criticarem. Agora, se é com os seus, eles já têm essa intimidade. E aí, pra eles soltarem uma piadinha ali negativa, é fácil, entende? Então faça dessa forma. E você vê, eu comecei
esse desafio de 100 vídeos em 100 dias, ali do meu escritório, que eu tenho em casa, onde eu trabalho. E eu tinha em algum momento essa intenção de vir para cá, de vir gravar aqui fora, fazer vídeos aqui fora, começar aqui fora também. Mas ainda existia essa trava. Ainda existia esse pensamento de, poxa, o que as pessoas vão pensar? Só que eu sempre tive esse desejo, porque quando você começa a caminhar, você começa a fluir melhor a oxigenação do seu sangue, a oxigenação que vai para o seu cérebro também. Então você ajuda os seus pensamentos, você começa a pensar melhor e a fluir melhor as ideias. Então eu sabia que, puxa, quando eu me senti preparado, e mais um parênteses aqui, eu não me senti preparado hoje. Eu pensei algumas vezes se ia vir ou não, comecei a trazer um pouco a gerar um pouco de ansiedade. Por quê? Porque eu comecei a pensar demais. Poxa, eu vou, não vou? Se eu for, como que eu vou? E o roteiro que eu criei, porque eu tenho uma estrutura de roteiro, né? Eu não escrevo palavra por palavra, mas eu escrevo alguns tópicos. Eu quero seguir esses tópicos. Para lembrar de cabeça, muitas vezes você não lembra. Apesar de eu aqui, pelo que eu estou lembrando, eu acho que eu consegui hoje aqui trazer tudo que eu queria. E também tem a questão ali do vento, né? Mas eu falei, poxa, se eu for ficar criando essas desculpas, se eu for ficar criando mais objeções ali para eu não ir, eu de fato não vou. Então simplesmente eu vou pegar e vou, porque o objetivo principal pode ser que o vídeo não fique bom, mas o objetivo principal é não travar em um momento que você precisa gravar. E afinal de contas, esse é o motivo aqui, né? O objetivo também do desafio. Quanto menos você tiver os holofotes virados para você no início, mais fácil vai ser de você começar. E você vai se sentir mais capaz também. Então, antes de compartilhar com alguém, começa a criar essa confiança. Começa a desenvolver essa confiança em você mesmo. Porque a partir do momento que isso começa, meus amigos, você pode ter certeza que isso vai começar a influenciar as pessoas que também estão ao seu redor. Porque assim, ó, sendo bem sincero, todo mundo quer conseguir compartilhar conteúdo, conseguir criar conteúdo, conseguir falar algo virado aqui para a câmera. Quem fala que não quer é justamente porque tá tentando esconder esse desejo, entende? É igual você falar para a pessoa, ah, você quer ser rica financeiramente, porque não existe só esse jeito de ser rico, né? E quem fala, ah, não, eu não quero dinheiro, não preciso de dinheiro, posso viver aqui só com um pouquinho que eu tenho. Muitas vezes essa pessoa ela vai estar apenas escondendo o medo que ela tem de conquistar dinheiro, entende? Por ela não ter esse conhecimento, por ela não saber que isso é de fato possível. Então ela prefere dizer que não quer, que não precisa disso, do que falar, puxa, eu quero, gostaria, você pode me ajudar, como eu faço para fazer isso? Então quem está à sua volta, no momento que você começar a criar conteúdo, começar a gravar os seus vídeos, eles vão começar a se inspirar também, porque eles vão ver que não é algo tão distante deles mais, que é algo que está próximo. Só que você precisa primeiro manter essa consistência, primeiro criar essa consistência de estar gravando com certa frequência, para aí eles começarem a te ver dessa forma. Por isso que eu reforço, não conte a ninguém que você está gravando vídeos para o YouTube, não conte a ninguém que você está criando conteúdo, não conte a ninguém que você criou um canal, apenas comece. Eu resolvi virar o lado aqui, só para pegar um pouco agora o sol, talvez não fique tão bom, talvez dessa forma aqui fique melhor, né? Só para finalizar o vídeo aqui. Então pense em começar o teu canal, começar o teu conteúdo, começar a gravar dessa forma. Deixa eu ver se eu pus para gravar falando nisso. Coloquei. Vai que eu esqueço, né? Mas enfim, se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário do que você acha sobre começar a criar conteúdo, começar a ter o seu canal no YouTube. E me diz aqui o que te travava até agora. Porque eu acredito que depois desse vídeo você entendeu um pouco o conceito de como começar e por onde você deve começar, que isso que é o principal, né? Então hoje para mim também foi uma grande vitória, vamos dizer assim, porque eu vim até aqui, comecei a gravar conteúdo do lado de fora aqui externo. Espero que o áudio tenha ficado bom e espero que você também tenha acompanhado e gostado do conteúdo até aqui e principalmente que a câmera não tenha ficado com a lente suja, né? Mas é isso, pessoal. A gente se vê aí no vídeo de amanhã. Foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. E a gente se vê aí amanhã. Valeu!